Volatilidade baixa, um prazo longo com essa baixa volatilidade, indica que o preço vai explodir em breve. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre a chatice que está o Bitcoin. O Bitcoin não sai dessa faixa de preço, ele fica no 26, no 27, 26, 27, 27, 26, 26, 27, 27, 26. Quando que ele vai se mexer? E isso, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Fica aquele soninho, a pessoa vai quase dormir, tá de manhã daqui, ó, e bum! E daqui a pouco o Bitcoin dá um salto, seja para cima, seja para baixo, e pega a pessoa de surpresa. Ele é craque em fazer isso, tá? Enganar a gente, e eu comprovo isso pelo gráfico que tá aí na tela. Tá o preço do Bitcoin, né? As barrinhas aqui, e vocês percebem que em vários momentos aqui, desde o ano passado, né, aqui a gente está em 2022, meado de 2022, e também nesse ano, existem períodos aqui de muita lateralização. O Bitcoin não sai de dentro desses caixotes aqui na cor rosa, como vocês estão vendo, né? São vários e vários dias numa mesma região de preço. E isso acontece sempre próximo a um grande acontecimento. Então lá em meados de 2022, a gente teve o colapso da Terra Luna, né, um projeto que era grande do mercado, fez com que tivesse uma queda muito brusca de preço, e após essa queda aconteceu uma lateralização muito longa, como vocês estão vendo aqui, seguida pelo quê? Por uma outra queda muito forte, tá? Então, tá todo mundo aqui meio que dormindo, com sono, o Bitcoin não se mexe mais, o Bitcoin tá aqui parado, daqui a pouco, blum! Tem um outro movimento absurdo que ninguém estava esperando, tá? E aí a gente passa aqui vários e vários meses, chegamos no final de 2022 e temos o colapso da FTX, da FTX, uma das maiores corretoras cripto do mundo, vocês lembram, né? Então o preço desaba e na sequência o que você tem? Você tem um momento aqui longo de lateralização. O Bitcoin não saía dessa faixa aqui lá no fundo do poço, né? Entre 16 e 18 mil dólares. Então ficou aqui muito tempo até chegar a 2023, até que de repente, bum! Explosão de preço para cima quando ninguém mais esperava isso. Está todo mundo já quieto, com sono, e de repente o preço explode. E agora o que aconteceu? Recentemente tivemos aquela crise bancária dos Estados Unidos, o colapso dos bancos, os bancos quebrando nos Estados Unidos, e aí isso ajudou a impulsionar o preço do Bitcoin. Subiu pra caramba, né? Saiu desse fundo do poço aqui, dessa região próxima aos 20 mil dólares, e foi lá em cima nos 30 mil dólares e lateralizou de novo, pessoal. Não sai dessa região que a gente está falando aí, 26 até 29 mil dólares, né? Travado nessa região há muitos e muitos e muitos dias. Mas o que precisa acontecer para tirar o Bitcoin do marasmo? Algum evento externo, algum acontecimento grande no mercado, seja no mercado cripto, seja no mercado global, para que tenha um impulso para um lado ou para o outro, e aí esse impulso é violento. Quanto mais tempo o Bitcoin lateraliza, né, quanto mais baixa é a volatilidade do Bitcoin ao longo de um tempo, maior é a explosão de preço. E não significa que é para cima, tá, pessoal? Pode ser também para baixo. Então esse vídeo ele é um alerta para vocês em relação a isso. Estamos chegando já num prazo longo que indica para a gente que deve ter uma explosão. Volatilidade baixa, um prazo longo com essa baixa volatilidade, indica que o preço vai explodir em breve. E isso fica mais claro nesse gráfico de volatilidade aqui, tá? Isso aqui não tem nada a ver com preço. Esse gráfico, essa linha azul, ela fala sobre volatilidade do preço do Bitcoin. E olha o que acontece após grandes eventos, né? Colapso da Terra Luna que a gente falou. Olha só, a volatilidade do Bitcoin estava alta, estava lá em cima, né? Acima de 4 nesse gráfico, como vocês estão vendo. E o que acontece após esse colapso da Terra Luna? A volatilidade, pouco a pouco, vai caindo, vai sendo reduzida, chega aqui, ó, num patamar bem baixo, entre 2 e 1 desse gráfico, até que em algum momento algo faz com que a volatilidade suba. O que foi isso? O colapso da FTX, da FTX, né? Então, ó, a volatilidade que estava na tendência de queda, ela volta a subir com força. Mas na sequência, volta a cair a volatilidade, volta a cair, até que ela sobe de repente. Por quê? Outro grande evento, ó. A crise do sistema bancário americano. E a partir daí, a volatilidade volta a cair. E ela está aqui num dos patamares mais baixos desde
de 2021, como vocês estão vendo, né? A gente teve o ponto mais baixo aqui, justamente após o colapso da FTX, a volatilidade em determinado momento atingiu a linha 1 aqui desse indicador, e agora a gente está aqui no meio do caminho entre 2 e 1, né? 1,5 mais ou menos nesse indicador, que indica o quê? Volatilidade extremamente baixa, o preço não está variando nada. Quando atinge dentro dessa caixote aqui entre 1 e 2, indica para gente que estamos próximos de uma explosão de preço, seja lá qual for a direção. Agora, qual evento próximo a gente tem com potencial de soltar o touro, né? De libertar a besta do Bitcoin? Essa matéria do Cointelegraph ajuda a gente a achar esse motivador para o movimento do Bitcoin. 5 coisas para saber sobre o Bitcoin essa semana. As esperanças aumentam para uma fuga da estreita faixa de negociação de preços do BTC. E aqui embaixo, nessa matéria, eles trazem quais seriam esses motivadores, né? Gatilhos macroeconômicos. No dia 26 de maio, portanto, daqui a 4 dias, vem uma enxurrada de dados econômicos, incluindo o índice de despesas pessoais de consumo, ou seja, índice de inflação nos Estados Unidos, né? Componente-chave para o Banco Central dos Estados Unidos em relação à política de taxa de juros. A gente sabe como a taxa de juros impacta em ativos de risco, onde estão englobadas as criptomoedas. E o mercado está apostando no quê? Olha só o que estava de manhã. De manhã, hoje, chances de uma pausa no aumento das taxas de juros estavam subindo de 60% de chance para 80% de chance, segundo o mercado. Então tá aqui, ó, probabilidade do Fed, né, do Banco Central dos Estados Unidos, não subir taxa de juros, manter como está hoje. Estava acima de 80%. E aí somente 17% apostando aqui que ia subir em 25 pontos. Então muita gente apostando em ficar estável a taxa de juros, né, o que é muito positivo para gerar esse rompimento no Bitcoin, gerar uma força compradora no Bitcoin, e era a aposta do mercado. Apesar disso ir meio que contra as falas do Jerome Powell, né, do Banco Central dos Estados Unidos, que sempre foi mais conservador, falando em manter isso, né? Então o mercado estava contra as falas. O Fed está falando uma coisa, o mercado está entendendo outra, o que é favorável para a gente, tá? Estava apontando na direção correta, ou seja, Bitcoin deve subir nessa próxima reunião, porque as taxas não iriam subir. Mas, olha só o que aconteceu agora à tarde, tá? O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, previu que nada menos do que mais 2 aumentos de taxa de juros acontecem ainda esse ano. Pô, aí vem um cara aí ligado ao Fed, ligado ao Banco Central dos Estados Unidos, e fala um negócio desse, claro que aquela probabilidade que a gente viu hoje de manhã mudou. Olha lá, já caiu para 68% de chance a expectativa do mercado da taxa de juros permanecer igual. Aumentou muito aqui, para 31% a chance de ter um aumento na próxima reunião. E será que isso não foi intencional? E por que foi intencional? O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, não quer que os ativos de risco tenham valorização, né? Eles querem segurar a inflação, eles não querem os ativos aumentando de valor. Então o cara chega e solta uma bomba dessa, até porque, olha só, pessoal, a gente percebe aqui que teve um FUD, né, teve uma fake news hoje ligada a uma explosão no Pentágono. Então soltaram imagens do Pentágono nos Estados Unidos sendo atacado por bombas, explodindo lá e tudo mais. E vários portais de notícia passaram essa informação como se fosse verdadeira. Só que não foi. Ela foi criada, foi gerada por inteligência artificial. O que aconteceu com as ações nos Estados Unidos? O S&P 500 caiu 30 pontos em questão de minutos. Isso resultou numa oscilação de valor de mercado de 500 bilhões de dólares em cima de uma imagem falsa, em cima de um fake news. E o que aconteceu com o preço do Bitcoin? Nada. Não mudou. Nem com um evento desse tamanho, com a fake news que desabou o mercado de ações lá por alguns minutos, Bitcoin continuou dormindo. Isso é positivo, né? Para quem está há muito tempo no Bitcoin, uma notícia dessa lá em 2018, em 2019, ele teria desabado o Bitcoin. E o Bitcoin nem tchum. Então, logo na sequência, vem um cara ligado ao Fed e fala em aumentar a taxa de juros esse ano. Meio que dá uma desanimada no mercado. Será que não é algo intencional?
Eu resolvi chamar a carteira de altcoins da Criptomaníacos de Alt-Season. Ela permite que você potencialize a sua carteira com altcoins e tenha lucro em dólar. Ela é 100% automatizada, você não tem trabalho algum, só precisa clicar no botão abaixo e investir como a equipe da Criptomaníacos.